Boa tarde a todos, Dia a Dia Notícias, seu canal online, trazendo as informações em cima do lance, em cima do acontecimento. O caso daquela criança de 3 anos que chegou morta no dia 25 de março na UPA de Cianorte está chegando ao seu desfecho final. Eu falo com o delegado da Delegacia da Mulher, Dr. Wagner Quintão, ele passa para a gente sobre essa informação. Doutor, fato que chamou a atenção tanto de Cianorte como a nível de Brasil, essa criança que chegou morta na UPA, segundo os laudos, foi espancada, e chega em um prazo recorde, ou seja, a Polícia Civil e a Militar dando resposta ao que aconteceu. Boa tarde pessoal do Dia a Dia. Na data de hoje, né, dia 14 de abril, nós chegamos à conclusão. Foi apresentado o relatório ao Ministério Público, né, para encaminhamento das diligências lá, processuais decorrentes daí, com a conclusão da autoria e da materialidade com relação ao evento da morte da criança ocorrido no dia 25, como você bem mencionou. Bom, vocês estiveram com o padrasto, com a família, o que vocês apuraram? O que aconteceu nessa manhã? Porque, na verdade, a mãe saía de madrugada e o pai ficava com a criança no período e depois passava para a avó. O que ele alegou que aconteceu? Naquele momento inicial da prisão do suspeito, né, do padrasto da criança, ele foi autuado pelo delegado de plantão, naquela data, pelo crime de estupro de vulnerável, seguido de morte, uma vez que a criança teria falecido, e em decorrência de alguns indícios mencionados no prontuário pela médica naquela ocasião, chegou-se à conclusão naquele momento que ele poderia ter sido vítima de um abuso sexual e causando a morte dele em decorrência desse abuso. Posteriormente, com o decorrer das diligências empreendidas por nós aqui da Polícia Civil, nós chegamos, junto com o Instituto de Criminalística e o IML, que a criança, na verdade, morreu em decorrência de uma lesão, agressão física causada, né, por ação humana, que causou uma grave lesão na região do abdômen e tórax dele, que causou o rompimento do pâncreas e uma hemorragia interna intensa, levando à morte da criança, por esse motivo. Ele alegou em certo momento que a criança poderia ter caído, se machucado, e vocês foram em loco para saber se realmente aconteceu isso. Isso. Na residência, o Instituto de Criminalística realizou uma reprodução simulada, que é uma reconstituição, né, genericamente falando, onde a gente precisava excluir algumas hipóteses com relação à escada, se a criança poderia ter sido sofrido alguma lesão nesse momento, que o investigado teria dito que teria caído com a criança, né? Estava com ela no colo no momento do socorro. No entanto, em decorrência tanto da altura da escada, como em relação à forma com qual ele conduzia a criança, o Instituto de Criminalística concluiu que essa queda, ainda que tivesse ocorrido da forma que ele relatou, não poderia ter causado as agressões, as lesões na criança e a morte da mesma, né? Só ressaltando que ele mencionou essa queda da criança na escada, mas não apresentou ela como justificativa para as lesões que a criança apresentava. Realizamos essa reconstituição com o fim de excluir qualquer dúvida com relação a essa alegação do interrogado naquele momento. Ele tem já algum histórico de violência dentro da família? Ele tem passagens anteriores, tá? por crime envolvendo violência, e inclusive em janeiro desse ano, né, já foi acusado por sua companheira, a mãe da criança, de ter ela agredido, registrado o boletim de ocorrência e foram solicitadas medidas protetivas naquela ocasião, as quais estavam em validade ainda no momento da morte da criança. Em relação à mãe, ela foi omissa? Tem algum histórico dela também? Não, até o momento, por tudo que apuramos, depoimentos, levantamentos de local, vizinhos, nada indica que a mãe tivesse conhecimento ou participação na agressão ou em outras agressões recorrentes com relação à criança. Inclusive, a mãe apresentou-se muito chocada depois de que lhe foi informada a causa da morte do seu filho, né? E, inclusive, está num momento realmente bastante difícil de superar essa tragédia que aconteceu com seu filho de 3 anos, e a gente, no momento, exclui qualquer tipo de participação ou conhecimento da mesma nesse crime. Em relação à violência sexual? Com relação especificamente à violência sexual, como já foi dito, no dia do atendimento, o prontuário médico constou ali que haviam suspeitas, indícios de uma violência sexual,
nas partes íntimas da criança, inclusive fato constatado por médicos ginecologistas e pediatras, em decorrência do qual foi lavrado flagrante naquela ocasião por crime contra a dignidade sexual. No entanto, o laudo do IML de Campo Mourão, que realizou uma análise da criança, não retratou uma violência, uma agressão ou alguma lesão na área íntima, na área sexual da criança. No entanto, diante dessa divergência, apresentada inclusive através de fotos do IML, será proposto um questionamento ao IML para que responda essa divergência e a gente possa esclarecer exatamente esse ponto do inquérito. Qual a pena para o padrasto? O padrasto, a princípio, vai responder nesse momento já de forma definida, definida por mim, pela autoridade policial, que foi encaminhado ao Ministério Público, à Justiça. Vai responder pelo crime de homicídio qualificado, pelo fato da impossibilidade de defesa da vítima, a criança, e posteriormente ainda iremos analisar algum possível crime contra a dignidade sexual que pode ser acrescida a pena se for constatado futuramente. Para finalizar, esse caso é semelhante ao do Henry, lá no Rio de Janeiro, e a gente queria deixar um alerta aí para a comunidade, avisar a polícia se houver alguma coisa estranha que esteja acontecendo devido à pandemia. As crianças estão muito em casa. O caso é bastante semelhante, o caso que aconteceu lá no Rio de Janeiro, tanto com relação à época em que aconteceu, são quase ali próximos, em dias, os fatos teriam ocorrido. O fato de ser uma violência doméstica contra a criança também, uma criança de idade e inclusive de fisionomias, muito parecidas. Eu lá teria 4 anos de idade, em torno de 4 anos, aqui a criança um pouco menos de 4 anos. E a agressividade, a intensidade das agressões também são semelhantes. E como você bem disse aí, é um momento, essas duas tragédias que nós constatamos lá no nosso país, em estados diferentes, tem que ser um exemplo para que nós, como cidadão, tenhamos a iniciativa de denunciar situações que a gente presencie ou que a gente tenha suspeita que a criança está sendo vítima de violência doméstica no interior da sua residência. Inclusive, também, pelo fato de as crianças estarem muito nas suas casas agora, por não estarem frequentando, em sua grande parte, o colégio, o ambiente escolar. Então, temos que tomar a iniciativa e não nos omitirmos para que as denúncias sejam encaminhadas para os órgãos competentes e apurem qualquer tipo de violência contra a criança. Ok, agradecendo ao doutor, a equipe toda, a Simone, o pessoal aqui da Delegacia da Mulher, brilhante trabalho, em recorde, Foi muito rápido a resposta para a nossa sociedade.